Salve, salve! Hoje estamos com um papo diferente. Primeira vez que a gente está aqui no YouTube. Ou, desculpa, no Instagram, ao costume. A gente sempre faz nossa live toda terça-feira lá no YouTube. Queria convidar todo mundo. Terça-feira que vem a gente vai receber Leonardo Boto, que é um dos mitos da cerveja artesanal aqui no Rio. E daqui a pouco a gente vai receber a Paty, lá de São Paulo, amiga minha, que está lançando um livro super bacana. Vou esperar só o pessoal entrar mais um pouquinho aí. Então, estou muito achando estranho o que fazer aqui no Instagram. É super diferente do que eu estou acostumado lá no YouTube. Mas é isso. Então, hoje a gente vai receber a Paty, que está lançando um livro chamado Putz, é sério que eu fiz isso? Que é ela relendo e recontando a história dela há alguns anos atrás e dando dicas para aquela Paty que saiu da pós-adolescência. E bom, é isso. E aí, Paty, vou te aceitar aqui. Cadê você? Oi, E tudo aí, bom? anos depois Tá, a gente se fala assim, se vendo ao vivo. pois é, né? Tá escuro aqui, eu pus uma luz, não sei, tá escuro ou é impressão? Não, dá pra ver legal. Não? Então tá bom. Acho que eu baixei a luz do meu celular aqui. Boa noite, tudo bom, Mar? Tudo tranquilo. Bom, só para Então tá contar a bom. história rápida, né? É, Por que a Paty está aqui hoje? A gente se conheceu no FemFit, no terceiro FemFit, se não me engano, lá em Itaúnas, no festival. A gente Uhum. se conheceu lá, e que é um festival sensacional de forró que tem lá em Itaúnas, no Espírito Santo. E acabou que a gente ficou amigos desde sempre, né, cara? A gente sempre se falava. A gente estava lembrando outro dia, né, que a Exatamente. gente passava música pelo MSN. Os shows ao Nossa, vivo na época do né? MSN. O que era MSN para essa galera nova, né? Pô, não existia, né? E, Exatamente. e a gente sempre manteve um contato, né, mesmo, né, com essa distância de Rio e São Paulo. E agora, há pouco tempo, a gente meio que refez esse contato de novo. E eu fiquei sabendo desse livro super legal, dessa história legal pra caramba. Aí já queria perguntar primeiro, assim, de onde surgiu a ideia do livro, inicialmente? Olha, essa ideia, na verdade, ela começou em 99, que foi quando eu comecei a escrever o diário. Então eu já escrevia com a intenção de que o que eu escrevia no meu diário fosse publicado. Que eu gostava de escrever na época, eu participei de espaço literário aqui de Americana, eu participei de alguns espaços. Só um minutinho, deixa eu desligar uma ligação. Aí. Eu participei, então, de várias coisas que envolviam leitura e literatura, então eu já tinha na minha cabeça, assim, quero publicar um livro, então eu já escrevia o que eu sentia pensando já em publicar alguma coisa. Então a ideia já veio de lá. Foi em 99, esse diário aí que foi o início do livro, eu escrevi ele entre 99 e 2003, e aí deixei na gaveta, ficou lá. E aí agora, 20 anos depois praticamente, eu resolvi tirar ele de lá e transformá-lo realmente num livro de verdade, né? Modificando algumas coisas. Na verdade, a modificação é a maneira que eu publiquei. Porque na época, quando eu comecei a escrever, a ideia era publicar só o que eu estava escrevendo ali naquele diário. Daí eu falei, não, esse aqui não tá legal, ninguém vai querer ler. E aí foi aí onde eu tive a ideia de fazer uma releitura e autocrítica desse diário, 20 anos depois. Que na verdade você escreveu e no próprio livro você dá dica para você mesmo lá atrás, né? Exatamente. Tipo, eu E isso falo, é meu, legal, porque é uma conversa meio louca, né? Porque eu comigo mesma, onde já se viu, né? Desculpa, te cortei. não nada que isso. É, como é que é feito? O livro você dividiu como ele? São quantos capítulos e como é que é essa divisão das histórias? Eles têm 13 capítulos, se eu não me engano, e não tem, assim, uma métrica. Tem que ter 2 meses ou 3 meses e tal. Eu fui dividindo conforme algumas fases que eu fui vivendo. Então, cada final de texto de diário,
tem uma carinha lá, um comentário meu, uma coisinha irônica, comigo dando aquela bronquinha básica e rápida, tipo, como assim, você não lembra? Ou, nossa, que legal, foi isso, foi aquilo. E aí, depois de um determinado período que eu vejo que faz parte da mesma história, aí eu sento para fazer a autoanálise, que é onde eu explico o que acontecia, o que passava na minha cabeça, o porquê que eu agi daquele jeito, o que faltou, o que não faltou. Então, aí a parte de agora, contando o que aconteceu com aquela parte lá, para ela ter feito tudo que ela fez, tudo que ela escreveu. O livro foi feito para qual faixa etária? Olha, eu coloquei lá na Amazon a partir dos 13 anos, porque é mais ou menos onde começa aquele tormento na nossa cabeça que fala assim, nossa senhora, será que é isso? Eu tô apaixonada, eu não tô? Aquelas encarnações de amigo que não é amigo, de não sei o que. Onde começa aquela coisa na nossa cabeça? Que eu acho que antes disso, não é uma idade que você possa tratar de relacionamentos. Então, eu acho que dali em diante é onde começa, né, a vir apaixonar e tal. Então, eu preferi colocar a partir dos 13. E como é que foi rever, assim, você pegar esse texto tanto tempo depois que você escreveu, né, falando da sua vida, e você reler aquilo, e como é que foi que você leu e resolveu, tipo, opinar nas suas decisões do passado, né? Então, a ideia era assim, eu queria publicar, como eu estou em tempos de pandemia, você vai ocupando a cabeça com o que eu faço, o que eu não faço, eu penso no quê. E aí eu pensei na ideia de publicar, mas eu queria num formato diferente. Então, foi daí também, relendo tudo, que veio a ideia do título, porque não tinha nem título. E aí, conversando com uma amiga minha que está lá na Alemanha hoje, a gente trocando ideia e tal, e ela falou, Paty, mas você não tem título? Eu falei, não tem, Gi, porque eu tô aqui e tal, pensando, eu releio as coisas e falo, preciso bolar uma capa que tem a ver com o que eu quero falar, que é uma coisa que eu olhava para as coisas e falava, meu, como assim? Mas como que eu fui fazer isso? Se fosse hoje, eu ia me bater. E aí, eu falando com ela, eu falei assim, sabe quando você pensa em fazer uma capa ou dar um nome que você fala assim, putz, como que eu fiz isso? Ela falou, Paty, olha o nome do livro. Eu falei, nossa, verdade, olha aí. Então, assim, foi tudo surgindo do nada, mas relendo tudo que eu escrevi foi voltando, assim, as memórias, assim, e foi surgindo, foi tudo vindo, assim, muito rápido. Foi a parte que eu escrevi do livro hoje, que eu faço as autoanálises e tudo mais, eu escrevi em 15 dias, pra você ter uma ideia. Todo o resto do livro foi 3 anos e o restante foi em 15 dias. Então, estava muito aflorado. Estava na hora de postar, de ir lá e compartilhar, né? E da galera que já leu o livro, o que é um livro que, óbvio, né, até pela idade que você escreveu e os assuntos, são coisas que todo mundo já passou, né? É meio que um cotidiano da vida de todo mundo. Sim. E o que as pessoas mais se identificaram, assim, que chegaram a comentar com você? Quais são os tipos de história? Ó, o livro lançou agora, dia 18, né? Ele já está na pré-venda, já tem 2 semanas, mas liberou dia 18. Para você ter uma ideia, dia 18 não era nem 8 horas da manhã, já tinha gente me mandando print que já tinha começado a ler e tal, e já estava gamando e tudo mais. E assim, muita gente não chegou ainda meio que no meio ou no final, né? Porque lançou agora, mas muita gente está se identificando assim. Naquela época, a gente usava carta para se comunicar. Então, é o pessoal mais velho, por enquanto, que está comentando comigo. Nossa, Paty, que massa! Como era, como funciona? Porque eles não têm noção. Na nossa época, não sei se você usava falar por carta, mas tinha carta social pelo correio. Foi uma das coisas que a gente levantou no dia do lançamento, foi isso. Eles deixavam a gente mandar carta para qualquer lugar do Brasil a 1 centavo. Então, era o auge, era o e-mail da época, né? A gente usava isso de WhatsApp. Então, era muito gostoso. E assim, o pessoal mais novo tá muito curioso para ler, porque eles falam assim, poxa, Paty, você não parece ter a idade que tem, e a gente está nessa idade que você escreveu. Então, eu tô curioso para saber o que você escreveu, que você passou naquela época, para ver se eu tô passando.
Então, essa é a resposta que eu tô tendo deles e tá muito legal, porque é uma galera que eu não imaginava que ia já corresponder de cara. Tem alunos, porque eu trabalho com turismo pedagógico também para a escola, né? Então, tem aluno me mandando mensagem falando assim, Paty, eu já tô comprando, eu quero comprar e tal. E é aluno, assim, de 13, 14 anos, querendo saber, querendo ler a história, então tá super bacana, tá bem legal, assim, a resposta. Eu vi, acho que não lembro se foi pelo Facebook ou pelo Instagram, que já tem uma amiga sua que está querendo te ajudar a transformar isso em filme, né? E montar um roteiro. E achei essa ideia sensacional, né? Porque, pô, tem tudo... Cara, é uma série maneiríssima. Né? E que todo mundo se identifica, pô, pelas histórias serem reais e serem... Né, a história que todo mundo passa. E como é que tá essa ideia? Como é que é essa sua ideia de transformar isso numa série? Então, na verdade, assim, eu fui um pouquinho ousada, né? Quando eu escrevi essa parte do livro que eu escrevi agora, eu já escrevi ela de uma forma de que talvez alguém conseguisse já adaptar para um filme, para uma série, enfim, para alguma coisa assim. E aí eu comentei sobre isso no dia do lançamento, essa semana. E já logo depois do lançamento, algumas pessoas me procuraram, já me procuraram para ver a possibilidade do livro impresso, que eu também tenho um sonho de realizar. E aí do filme também. Então, assim, é uma coisa que eu acho que seria muito bacana, tá? Seria muito interessante, porque eu acho que muito do que eu vivi, quase todo mundo passa. E, assim, muita coisa ali causa bloqueio, causa trauma, causa muita coisa. E lá pelo livro, a hora que vocês começarem a ler, vocês vão perceber. Eu estava muito sozinha. Eu tinha amigos, eu sempre fui social, sociável, gostava de fazer amizade, mas eu não me abria. E hoje eu vejo muito adolescente passando pela mesma coisa. Porque a internet ela é lindíssima, mas ao mesmo tempo que ela aproxima, ela te afasta. Ela não deixa você estar perto, ela não deixa você ter o contato de verdade. Então, você conta as coisas, mas a gente conta superficialmente. Então, a gente vai guardando para dentro. E é essa mágoa que faz mal para as pessoas. Então, eu acho que daria para fazer uma coisa bem interessante. Assim, se rolasse uma parceria, eu ia ficar super feliz de participar. Você está falando que tem a vontade também de lançar o livro impresso? Bom, o livro hoje é só um e-book que está vendendo na Amazon. Isso. E como tem, assim, o e-book veio exatamente por causa da pandemia ou então, também. Em lançar o e-book? Na verdade, assim, eu tive que optar pelo e-book, porque eu esse ano tive que não trabalhar involuntariamente, porque eu trabalho com turismo, para a escola, então os dois ramos estão parados. Então, eu não teria como investir financeiramente. Por não ter entrada, eu não teria como investir. Então, eu optei pelo e-book, até por ser uma forma mais barata para as pessoas poderem adquirir também. E eu confesso que eu também não sou adepta do e-book. Muitos amigos falam para mim, Paty, mas eu não leio e-book, eu não gosto. Eu também me adaptei. Você sabe que essa pandemia, essa quarentena em casa, eu não conhecia audiobook. Conheci, gostei muito. Até um pessoal já sugeriu para mim, uns amigos já sugeriram, Paty, por que você não transforma o seu no audiobook? Falei, então, primeiro preciso saber como eu faço isso, mas seria interessante também, para quem não gosta do e-book, de repente o audiobook interessa. Mas surgiu mais por conta dessa ideia, assim, de custo, né? Tanto de investimento, como até para as pessoas ser mais fácil para adquirir e tudo mais, por conta de custo também. Por isso que eu optei. Você começa o livro falando um pouco das angústias, né, que você passava nessa época, até por causa de você se sentir sozinha, porque seus amigos tinham saído da cidade, tinham ido morar em outras cidades, outros países, e teve esse lance da carta, né, que você mandava uma carta, a pessoa lia um mês depois, que era seu desabafo, chegava lá um mês depois e a resposta do seu desabafo chegava 2 meses depois para você. Exato, eu já tinha outros problemas. E como é que foi? E como é que isso vai se desenrolando no livro? Como é que a Paty vai evoluindo nesses problemas dela?
Olha, a parte daquela época não evoluiu, não. Lá no livro, né? De 99 a 2003, ela não evoluiu. Eu não vou contar, assim, como termina e tal, mas, Lógico. assim, é um ciclo que ela fecha no 360, entendeu? Ela vai e volta ao mesmo lugar. Então, é isso que eu mostro, mas aí depois eu já dou um comparativo de como eu estou hoje e o que evoluiu daquela época para cá, como é que foi essa evolução, que é possível. Por mais que as pessoas sofram, tenham... Eu não cheguei a ter depressão, essas coisas assim, mas se bobeasse talvez um pouco mais, poderia ter acontecido, mas a briga interna, emocional que eu tive foi muito grande. Então, foi um sofrimento sozinha. Tanto que esses dias, conversando com uma amiga minha, a gente se conhece, sei lá, desde os 7 anos de idade, a gente estudou junto e tal. E ela viveu comigo nessa época muito forte. A gente tinha uma amizade bem grande nessa época, a gente veio estudando junto desde sempre. E ela começou a ler no site e falou pra mim, ela falou, Paty, onde que eu tava que eu não percebi que você tava precisando dessa ajuda? Porque é aquela coisa, quando a gente não quer que alguém ajude por medo ou por vergonha, a gente guarda, a gente fecha e não deixa ninguém perceber. Então ela falou assim, nossa, meu, não tinha como saber, porque você é muito pra cima, você faz tudo, você agita, não tem como saber que você não estava bem, entendeu? E você criou uma coisa que eu nunca tinha visto antes, que foi uma noite de autógrafos online, com direito a fotos e autógrafos e tudo. E como é que surgiu essa ideia? E queria que você falasse para o pessoal como é que funcionou. Então, a noite de autógrafos, ela foi assim, eu não ia fazer nada, porque ia ser só o lançamento do livro pela Amazon nesse dia, era o dia que ia liberar e tal. E aí bastante gente falou, Paty, mas não vai rolar nada? Eu falei, gente, rolar como? Nós estamos em pandemia, tem que estar todo mundo fechado, não tem o que fazer. Não, inventa alguma coisa, você não inventa tudo? Eu falei, ai meu Deus, vou pensar. E aí comecei a pesquisar, eu falei, deixa eu dar uma olhada, ver o que tem por aí, se já tem alguém que fez alguma coisa, vou pegar ideia, né? Então eu comecei a pesquisar sobre autógrafo virtual, sobre noite de autógrafo online e tal. Eu achei até 2 pessoas que fizeram, mas essas pessoas, elas têm um livro físico. Então, o que era o Noite de Autógrafo? Era uma live, assim, ou a pessoa sozinha na live, ou alguém entrevistando, e aí as pessoas que estavam lá, depois passavam o nome e tal, e ele mandava o livro autografado. Falei, ah, mas o meu não tem nada a ver com isso, o meu é diferente, desculpa, mas o meu é e-book. Aí eu falei, vou inovar, vamos fazer, já que é para fazer, vou fazer bem feito. Aí 2 pessoas ficaram me falando, tal, até citei no dia do lançamento, e elas falaram assim, Paty, mas como você não vai fazer nada? Eu falei, ai, vou ser obrigada. Aí inventei, eu falei, vou fazer alguma coisa, fiz um evento fechado, porque aí eu pensei assim, não, tá todo mundo pedindo autógrafo, só que eu já falei, gente, é e-book, não dá pra você dar um autógrafo num e-book, não tem como. Até eu pesquisei, na verdade tem como. O único cara que conseguiu autografar o próprio e-book foi o dono de uma editora que ele mesmo publicou o seu próprio e-book. Porque aí ele autografava um por um. Falei, bom, então ok, vamos fazer um negócio inédito mesmo. Aí montei numa sala de Zoom, passei a senha para as pessoas que compravam o livro, me mandava o print, aí recebia a senha. E aí todo mundo foi para a sala. Acho que tinha 84 pessoas inscritas, foi quase todo mundo que participou. Eu achei que ia durar só os 40 minutos que o Zoom permite. No fim, fizemos 2 entradas de 40 minutos. Legal. Então, foi um bate-papo super gostoso. E, assim, ficaríamos mais se eu não tivesse que fazer as fotos. Porque o pessoal não queria parar. Não, vamos continuar de novo. Falei, gente, mas tem que fazer as fotos. E aí, qual foi a ideia do autógrafo? Eu falei, também tem que fazer alguma coisa diferente. Não vou fazer um só e mandar para todo mundo igual a Xuxa fazia no CD e tal, nos discos. Falei, não quero assim, vamos fazer um negócio personalizado. Então a gente terminou a noite de autógrafos, eu liguei um por um aqui no Instagram, então ligava, chamada de vídeo, conversava um pouquinho, tal, com cada um, a gente fazia a foto, e depois eu montei tipo um cartão postal com a foto, a capa do livro e um autógrafo personalizado para cada um, e mandei um por e-mail. Então todo mundo já recebeu hoje de cada um. Então, falando um pouco das histórias, como é que foi
né, esse processo de escrever essas respostas para você mesmo, né? Tipo, você até botou que no livro como O Dia que Caiu a Ficha, né? E você dá essa resolução, essa dica para você de antigamente. E qual foi a que você achou mais engraçado? Ou qual foi que você falou assim, cara, realmente eu faria tudo isso ao contrário? Nossa, um spoilerzinho de leve, assim. Então é difícil, assim. Eu acho que eu não sei se eu refaria alguma coisa de outra maneira, porque cada um ali, quando eu comecei a reler e fazer essas pequenas autocríticas, assim, falei, putz, foi legal ter feito, aprendi, tanto que hoje eu não faria. Mas acho que naquela época foi legal. Mas, assim, tem histórias fantásticas. Tem uma lá que eu me apaixonei por um professor, né? E eu acho que ele vai ler esse negócio desse livro. E não tem o nome, óbvio, porque eu não coloquei nome de ninguém. Mas era o único professor de ética daquela escola. Então todo mundo vai saber. Esse não vai ter jeito. Mas o restante não tem nome, mas tem muita gente perguntando, Paty, eu tô no livro? Tem história nossa? Eu falo, gente, não sei, é melhor você ler, porque muita gente eu também não lembro. E como eu não colocava nome, eu falei, bom, se eu já não punha, não vai ser agora que eu vou colocar, né? Mas a galera fala, mas você podia pôr. Eu falei, não. Aí a pessoa lê, sei lá, não gosta do que eu escrevi, melhor não. Falei, deixa assim, porque aí fica como assim, eu também fiz isso, pode ser que fui eu. Então pronto, fica mais fácil. Mas não foge. Conta uma historiazinha legal, assim. Umazinha, assim, tipo... Meu Deus. Não tem muitas, assim, que eu aprontei. A maioria sofria, porque nossa senhora, eu me apaixonava muito fácil, muito rápido. Não que isso não aconteça hoje. Confessei, tá vendo? Não podia, né? Mas eu me apaixonava, assim, muito fácil. Era uma carência absurda, não sei de onde vinha. Então, tudo quanto é amigo que chegava perto pra ficar amigo, eu já achava que ele tava olhando diferente pra mim, que tava se apaixonando. Então já ia direto lá escrever e falava assim, não, mas eu não quero ele como amigo. Será que eu quero ele como outra coisa? Então, tipo, viajava, sabe? Tipo, era carência demais, eu não sei de onde vinha tudo isso. E qual é a dica que você daria para essa Paty aí? Em que sentido você fala? Apesar de que não mudou muito, já que você falou, né, na verdade. Alguma coisa não mudou. Mas se apaixonar é bom, né? Eu gosto, assim. Mas, assim, hoje em dia, eu me desapaixono muito mais rápido. Coisa assim, no mesmo dia eu tô desapaixonando, né? Mas antigamente, não. Tanto que esse livro, eu comecei a escrever esse diário por conta de um fim de um relacionamento que eu tive. E eu demorei 10 anos para desencanar do cara. Então, é uma das críticas maiores que eu me faço ali no livro, que não tem necessidade de você esperar tanto tempo, de achar que a felicidade é uma pessoa só, porque não é. Você pode encontrar felicidade em N coisas, não é só em uma pessoa. Hoje, eu sou muito feliz sozinha, não preciso e não sinto falta, assim, preciso ter um namorado, coisa que antigamente era o que eu mais queria, era o sonho de consumo, era estar namorando. Então, hoje eu vejo que, para mim, viajar, ter amigos, o meu trabalho, são prazeres que me fazem muito mais feliz do que ficar buscando algo em uma pessoa só. Que às vezes essa uma pessoa está em você mesma, né? E como é que estão os planos aí para o próximo livro, para putz, será que eu fiz mais alguma coisa de errado? Então, vai rolar. Em setembro eu já começo a escrever o próximo. E, na verdade, eu vou meio que levantar uma enquete aí, né? Porque no dia do lançamento o pessoal falou, Paty, podia ser isso, podia ser aquilo. Eu falei, nossa, lascou, porque eu tava pensando em fazer uma enquetezinha básica, agora vocês já abriram um leque muito maior. Então, não sei ainda qual vai ser o tema, mas eu acho que eu vou montar uma enquete para as pessoas me ajudarem, porque surgiu assim, Paty, vamos fazer alguma coisa para as crianças, vamos fazer alguma coisa para os adultos, não para menores, vamos fazer... Eu falei, tem N coisas que dá para trabalhar de repente só o medo, insegurança, parte de adolescência, então tem muita coisa. Então eu acho que vou pedir para o pessoal que já está lendo, dar um toque, falar o que acha mais legal, o que não acha e tal, para poder
interagir. Ô, Márcia, dá licença de eu dar um beijo para uma galerinha que entrou aqui? Claro, fica à vontade. Então tá bom, minha turminha tá aqui, o pessoal que trabalha comigo na Partitura, a Andresa, a Paty, eu vi que entrou, a Dani Frizarin, que estava na noite de autógrafos também, ela é influencer aqui americana, super conhecida. Beijo, pessoal. Então todo mundo aí marcando presença, que bonitinhos. Pode falar agora, desculpa te cortar. Então, deixa eu aproveitar também, eu sei que minha irmã tá aí, minha irmã tá lá do Canadá. Mas tá vendo Ai, que a gente legal! aqui. E tem a galera da cerveja, eu vi que a Verônica tá aí, da cerveja Eu da Márcia. vi umas cervejinhas. A Mari, tem uma galera da cerveja que tá aí. Só dar um recado pra galera da cerveja e pra galera que te acompanha também. Toda terça-feira lá no nosso canal no YouTube tem nosso bate-papo lá de cervejeiro, sempre com convidado. E essa semana vai ser o Leonardo Boto, que é uma das referências da cerveja aqui no Rio e no Brasil. Bacana. Né? Ó, entrou mais dois aqui pedindo beijo, viu? Deixa eu mandar beijo pra Cris, lá de Ouro Preto, minha amiga linda, e o Endrigo de Americana. Estão pedindo beijo aqui também, mandar beijo pra eles. E eu não sei se ainda tá aí, Dom Cuervo. Se você estiver aí, e grande Robson, que fez a cerveja comigo sábado, grande mestre aí. Dom Cuervo, se estiver aí, cara, me manda um inbox com o seu telefone, porque a gente precisa conversar. Perdeu o número dele. Vai fazendo tudo, E vamos lá. Vamos. Como é que ficou hoje, assim, quando você viu o livro pronto, né, o e-book pronto, e foi do jeito que você queria, você mudaria alguma coisa no livro? Como é que tá esse momento, né, cara? Que é o primeiro livro, acabou de lançar no meio de uma pandemia. Como é que tá você se sentindo com isso, assim, né? É muito louco, né? Porque, assim, eu já participei em outros 2 livros aqui de Americana, um de Americana e um de Nova Odessa, mas é coparticipação, é diferente de você ter um só seu, né, autoral e tal. Eu acho que eu não mudaria nada nele, Má. Ficou, assim, do jeito que eu tava querendo. A capa, eu inventei essa capa louca e a coitada da minha prima que teve que se virar para fazer esse desenho. Porque eu me inspirei em uma autora que eu adoro, até no dia do lançamento eu não consegui lembrar o nome dela, perdão, é Isabela, e aí ela tem lá os livros Não Se Apega Não, Não Se Ilude Não, e aí eu falei, pô, a capa dela é tão top, que ela atinge um público que é o público que eu também quero conversar, e aí eu pensei, pô, por que não usar um ícone, uma frase rápida, alguma coisa assim? E aí foi quando veio a ideia do nome do livro, eu pensei já no desenho, que era assim que eu queria, e eu achei uma inspiração no Google. Então eu virei para minha prima e falei, ó, é o seguinte, que ela é designer. Falei, eu vou fazer a foto, você vai desenhar, você se vira, porque eu não sei desenhar. Eu falei, eu sei inventar. Eu sei que a gente fez esse desenho em 2 dias, né? Porque ela tinha 3, 4 horas por dia pra gente fazer, mas a gente dividiu em 2 dias. Quase deixei ela louca, eu falava, não, pinta aquela parte, mas eu não acabei. Eu falei, ai, mas é que eu tô dando opinião só, vai que você esquece, não olha para esse pedaço. Mas assim, ficou tudo lindo. Aí junto com a ideia do livro veio a ideia da caneca, que tá fazendo o maior sucesso também, a caneca. E você tem ela aí perto? Tenho sim. Tá Mostra aqui, pra galera aí. Com a minha água maravilhosa. Então, e aqui do outro lado tem o blog, né? Então você vê, minha prima pôs a sombra, assim, ó, do putz, ficou um negócio muito top a caneca. E então veio tudo junto, foi um pacote, porque a caneca eu tenho coleção, livro eu amo ler desde os 6, 7 anos, então são paixões que foram juntando uma com a outra e ficou assim completo, ficou exatamente como eu queria, não mudaria nadinha. Pô, pode vir um livro de turismo aí também, né? Contando um pouco de histórias de viagem, isso é legal. Já pediram também, Paty, conta suas aventuras. Eu falei, não, melhor não, deixa quieto, vamos contar só a história que pode ler. Mas já pediram essa também, viu, Mal? Já pediram no dia do lançamento. Você podia contar, né? Eu falei, vamos ver o que nós vamos contar aí na próxima. O bom é que essa pandemia, se a gente pode tirar alguma vantagem, na verdade, dessa pandemia, é que a gente conseguiu se organizar para um monte de coisa, né? Sim, então, exatamente. Você consegue ter um tempo melhor para se dedicar a você mesmo dentro do que você pensou.
Comigo Exato. foi muito Eu não... isso. Eu É. Não, pode falar. Pode falo, falar. comigo foi muito isso, assim. Eu abri agência também de turismo em novembro. Uhum. Aí eu criei o tour de cerveja aqui de Niterói, junto com a agência, que é Uhum. o tour de cerveja artesanal, que Niterói hoje está com 6 fábricas. Uhum. E veio a pandemia, né? Então, tipo, eu abri e fechei a agência. E, Uhum. quando eu abri a agência, só tinha o tour fotográfico, né? Que eu levava os Sim. fotógrafos para alguns lugares, e o tour de cerveja. Com a pandemia, cara, eu já parei com calma, pensei, pô, o que eu posso fazer? Aí, semana que vem, eu já estou lançando um site novo, com Ai, que milhões de legal. produtos. O tour de Uhum. cerveja agora não é só em Niterói, tem na região serrana, na região dos lagos. Tem Que uma galera de São bacana. Paulo que a gente está vendo aí de Uhum. fazer um tour em São Paulo também, de cerveja. Ai, que Então, assim, bacana. na semana que vem já abre o site novo, cheio de novidades. E, sei lá, eu comecei a me virar também para Sim. aproveitar esse tempo, né, que a gente teve. Na verdade, eu penso assim, eu não vejo a pandemia como uma coisa ruim. Óbvio que eu tive que parar toda a minha rotina, a gente tinha mais de 40 viagens agendadas só no início do ano, não tinha nem começado a vender direito, já estava com a agenda bem legal. Mas eu penso assim, ela está servindo, pelo menos para mim, para tirar alguns projetos que eu já podia ter tirado da gaveta, mas por conta de rotina e tal, porque é muito corrido, eu não dava atenção. Então, eu tô me voltando para esse lado. Então, assim, é óbvio que eu tive os primeiros dias de cair, de ficar e tal, mas assim, durou pouco. Durou pouco que eu já trabalhei isso, porque eu falei, meu, não vai acabar agora, e se eu entrar nessa vibe de vou chorar, vou sofrer, vai tudo dar errado, eu vou passar esse um ano passando mal. É. Então eu falei, não é essa a intenção, né? Então foi transformador. Eu acho que para mim, assim, eu não posso reclamar. Óbvio que eu queria estar trabalhando e viajando, mas tá valendo da mesma forma, porque a transformação, assim, pessoal que tá rolando, tipo, vale muito mais. Eu acho que isso com muita gente, né, cara? Eu acho que, Sim. é lógico que ninguém queria uma pandemia, ninguém queria os problemas que a gente está passando, né? As Uhum. pessoas morrendo do jeito que estão morrendo, Sim, mas a vida não pode parar também, né? exato. A gente continua se movimentando. E eu acho que quem não se movimentou, quem não parou para pensar na vida e se, não só adequar, mas eu digo, se centrar e tomar o rumo, né? Uhum. Principalmente profissional, eu acho que foi um momento que é um momento de renovação para todo mundo. Sim, a hora é Isso agora, né? É é, meio que é uma aprovação, tipo, faz porque vai dar certo, porque tá dando certo para todo mundo que tá tentando, né? O importante é dar o primeiro passo. era um livro bom, né? Tipo, que eu fiz na pandemia. Então, né? Vai virar até filme, você vê? Vai. Temos fé. E, e como é que, falar em pandemia, como é que tá aí, americano? Então, no começo da pandemia, acho que uns 2, 3 meses, assim, tava super tranquilo aqui. Não tinha quase nada de casos, então tava bem tranquilo, sabe? Mas de um tempo pra cá, acho que de uns 2 meses, aumentou absurdamente, assim, porque tava, sei lá, uma média de 300 pessoas, né, que tinham pego e tal, 300 casos. Hoje a gente, se eu não me engano, se eu não estiver falando besteira, tá com mais de 3 mil. Então subiu, assim, do nada, muito alto. Mas tem algumas cidades aqui no interior que tá bem mais complicado, que já tava com 95% dos Caramba. hospitais e tal. Tiveram que fazer. E cidade pequena, aqui do lado de Americana, teve que fazer lockdown de final de semana. Então, algumas cidades não estão respeitando. Infelizmente, as pessoas falam assim: abriu o comércio, eu já posso sair pra rua, né? Já voltou tudo ao normal. E não é por aí, né? Mas É, tomara que pare logo. rezando pra essa vacina chegar logo, né? E todo mundo poder voltar um pouco Nossa, a ter calor humano, né? Que isso falta nossa, também. muito, E viu? vamos voltar ao livro. Vamos. É, então, com essa onda do livro, né? De você dar a dica para a Patrícia de 99, o que É. você falaria hoje para os adolescentes, adolescentes não, que não era tão adolescente assim,
Mas para essa galera que tinha sua idade em 99 e que hoje a gente vive num mundo completamente diferente do que a gente viveu aí há 20 anos atrás, né? Então, Mas, como peraí, é que você vê... mas me você embolei quer... todo, vamos por partes. eu quero saber se é para os adolescentes dessa De época hoje, agora, de hoje, os de de hoje. hoje, que tinha a minha idade, tá? Olha, para te falar a verdade, como eu tenho, assim, contato nas escolas, e a gente viaja muito com adolescente, eu acho isso super bacana, porque, assim, eu acabo me tornando amiga de muitos deles, isso é muito legal. Até perguntaram para mim, Paty, você se inspira neles, assim, para alguma coisa? Eu adoro trabalhar com essa galera, porque assim, é uma energia absurda. E vários deles, assim, eu tenho convívio da gente sair, ir pro cinema, ir às vezes para teatro, para rolê, vai tudo junto mesmo. E eu gosto de levar, porque elas são um pessoal bem bacana. E vira e mexe, eles me pedem, assim, sabe? Ah, e Paty, e tal, e o que você faria? Olha, hoje a geração é muito diferente. Eles agem muito diferente, as coisas acontecem muito mais rápido do que era com a gente. Então, é mais difícil opinar, sabia? É muito mais difícil. Você fala assim... A gente era mais bobo, né? Então, e eu falo assim, eu não tô dando conta dos meus aqui, ó, que eu olho no WhatsApp e falo, o que eu respondo? Eu vou falar para um de 19 que já tá 1000 vezes avançado e... Então, é mais difícil. Mas algumas coisas, assim, eu gosto de opinar no sentido de da pessoa não sofrer, não se desvalorizar por conta do outro. Ai, mas eu amo tal pessoa. E se? Meu, não existe e se, não existe o outro antes de você. Então, esse é o principal conselho que eu dou para todo mundo. Sofra. Lógico, você terminou um relacionamento, você tem que sofrer, você tem que passar pela dor, mas não sofre para sempre. É aquela coisa, dá valor para você. Aí posso mandar um beijo para mais uns amigos que eu vi entrar? Pode. Jaque, o Marinho, acho que passou mais alguém que eu não lembro agora. Mas é um pessoal que eu amo de paixão. Essa Jaque, quando você vier para cá, Marcelo, eu vou te apresentar ela e a irmã dela, a Thaís. Elas cozinham absurdamente para quem gosta de comer. Prato cheio essas duas, viu? Pode falar. Começar a levar turismo de gastronomia para ir para Americana. Pode vir, porque olha, essas duas aqui eu te garanto. A Jaque, ela faz geleia de pinga, para você ter uma ideia. Depois você procura o Face dela lá e o Instagram. É muito bom o que ela faz, viu? A Laura, você mandou coração pra gente. Então, vou dar uma dica para ela. Tenta fazer uma geleia de cerveja. Uma geleia maltada. Isso é legal pra caramba. Viu, Jaque? Fica a dica aí, ó. Depois que você conseguir, a gente já fala pro Marcelo e começa a exportar pro Rio de Janeiro. Ah, vai vender igual água aqui. Ai. E aí? Cara, eu acho que isso estava falando, os adolescentes de hoje, eles têm muito mais informação do que a gente tinha na nossa época, né? Uhum. Então a gente, se fosse comparar, a gente era muito bobo perto deles hoje. Nossa. Apesar deles também não terem a menor maturidade para muita coisa. E isso também. que você falou de sofrer, né? Uhum. Hoje eles sofrem por tudo, né? Porque a gente, o legal da nossa época é que a gente tinha um contato com as pessoas. Sim. A nossa vida era estar junto das pessoas. Hoje em dia não. Hoje em dia eles estão longe o tempo inteiro, se falando por WhatsApp, por jogo e tal. Então eu acho que a gente conseguia resolver um pouco melhor nossos problemas. Né? Porque a gente estava ali, você não tinha como se esconder de nada. E hoje eu acho que eles não têm essa malandragem assim de conseguir desenrolar fácil. Eu acho que como eles não têm esse contato mais próximo, eu acho que isso também pode ser um problema atual para eles. Sim. E às vezes, por exemplo, a gente quando ia fazer trabalho de escola ou queria saber qualquer coisa, a gente tinha que pesquisar milhões de livros. Era livro de verdade, ia na biblioteca, pegava aquelas coisas. Hoje eles têm um excesso muito grande de informação via internet, que às vezes o excesso faz mal. A gente tinha muito, mas tinha que buscar tudo. Os nossos trabalhos, antigamente, para entregar para a escola, era em folha de almaço, que era aquelas folhas que iam divididas,
E você tinha que calcular se ia caber ou não, porque se você começasse a escrever e sobrasse muita folha no final, você tinha que refazer. Hoje em dia, a galera vai lá dar um Ctrl+C, Ctrl+V, apaga umas palavras para não dar que copiou, tá tudo certo. Então, às vezes o excesso faz mal, faz bem, assim, às vezes sentir falta de alguma informação ou de alguma coisa, porque aí você tem a curiosidade, a ousadia de buscar por isso em algum lugar e aí descobrir coisas novas, né? Isso é verdade. Nossa época era tudo muito mais complicado. Hoje em dia tá tudo na mão. Nossa Senhora, é muito fácil, assim. E é muito fácil e ao mesmo tempo difícil, porque, por exemplo, eu sou muito leiga em muita coisa de tecnologia, principalmente. Isso aqui tudo para mim é novo. É a primeira vez que eu faço uma live. O dia do evento, eu nunca tinha mexido num Zoom. Então, eu virei sozinha ali para fazer o negócio. Eu ia apertando e, ao mesmo tempo, aceitando, falando com o pessoal. Então, é muita coisa que, por exemplo, essa garotada tira isso aí de letra. Coisa que eu demorei horas para entender. Hoje o pessoal já nasce mexendo no celular. Exato, tinha uma menininha lá no dia do evento falando pra avó, explicando tudo onde apertava, não sei o quê. Aí a gente até comentou, gente, ela tá dando aula pra nós, porque a gente também não sabe. Então eles já nascem sabendo, então às vezes eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Por um lado é ótimo, mas por outro eu acho que aí, eu não sei até que ponto eles ficam vazios, assim, de sentimento, de toque, de estar junto, sabe? Então, às vezes... E de fazer esforço, né? Exato, porque é tudo muito fácil, né? Tá muito todo na mundo mão. muito acomodado. Exato. Pessoal, quem quiser fazer pergunta também está aberto para pergunta, tá? Fique à vontade, todo mundo em casa. E fala mais um pouquinho do livro, assim, eu queria que você falasse um pouquinho das histórias. Não precisa contar uma história, não. Pode usar referências. Ai, meu Deus. A maioria gira em torno disso mesmo, assim, de apaixonar toda hora. E esse apaixonar toda hora, cada hora eu apaixonava por uma pessoa e um estilo diferente. Então era muito doido, assim. Então tinha época que eu gostava só de menino loiro, de olho claro. Aí passava um tempo, eu só me apaixonava por moreno de olho escuro. Outra época era só se a pessoa fosse do forró. Então, mas não era uma coisa que eu colocava como padrão. E ainda o negócio assim, então eu falava assim, é só assim agora. Até a gente andava junto, a Jaque, essa aqui cozinha, a Thaís, a gente saía muito junto para as baladas. Então lá foi onde aconteceu a maioria das coisas. E assim, cada uma tinha seu estilo. Essa era a parte boa de ser amiga delas, porque nenhuma interpretava ou paquerava da outra. Cada um tinha o seu. Então, tem muita história dessas, assim, de balada. Então, tem história... É que se eu contar, eu vou ficar contando muito spoiler. Mas eu acho que, assim, a que eu mais vou me entregar, porque eu não queria pôr nomes, é a do professor, que eu contei pra você. Acho que é a única, assim, que, sem eu querer, eu acabei entregando o nome, né? Mas só ele vai saber também, quem estudou comigo naquela época, porque no restante... Tranquilo. Tipo, a turma tinha 50 pessoas e... Não, tinha 15, na verdade. Mas, assim, eu tenho amizade com ele até hoje. E, na época, eu escrevia para o jornal aqui de Americana. Então, eles tinham umas colunas lá de poesia, crônica e tal. Aí, eu mandava as coisas para lá e ele lia também, porque o pessoal da sala gostava de ler o que eu mandava para lá. Então, eu cheguei a escrever vários textos que não tinham a ver com o diário, por isso eu também não publiquei. E naquela época eu fiz curso de prótese dentária, tudo a ver com turismo. Caraca. E a minha área. Sou formada, então, mas não atuo, nunca atuei na área. E aí, então, naquela época eu já escrevia, então a galera já conhecia um pouco, né? Então, alguns daquela época com certeza vão ler e vão saber de quem que eu tô falando. E ele principalmente, porque eu tenho amizade com ele até hoje, né? Então, ó, já estão ali me zoando, dá uma olhada lá. Eu tô adorando isso. Os exóticos são os do então, forró, mas não precisava falar, né? Agora já entregou mais alguns, ó. Eu acho sacanagem falar que os exóticos eram do forró. Só isso pra dizer, tá? Mas era, tá? Porque eu não achava exótico em balada normal. Ó, o Gu que tava entrando também viaja comigo, que entrou agora, também viajou comigo bastante com a escola.
Já tem a Camila Carrasco, eu não sei se está aqui ainda, mas eu vi ela passando, também é aluna que viaja comigo. Todos esses aí são os amigos que acabam virando amigos depois que a gente viaja. Eu acho isso muito legal. A Dani Fumac, ó, Marcelo, tem mais uma aí para você entrevistar, viu? Ela vai lançar um livro agora também, dia 27 de agosto, baseado em afetos reais, se eu não estiver enganada. Dani, me corrige, por favor. O livro dela também é super interessante, viu? Já comprei o meu e tá lá. Tô só esperando liberar para começar a ler. Pô, vamos ver, vamos marcar sim. Então, a Dani é super gente boa, viu? Você vai gostar dela. Olha lá, ó. Lindona. O que mais você quer saber que você tá muito curioso hoje? Então, eu quero histórias. Teve alguma história que você não botou no livro? Teve uma só. Olha lá, Então, acertei o nome do livro. Por quê? Porque, na verdade, como eu queria atingir, assim, a partir dos 13 anos, teve uma história só, com um exótico. Na verdade, tem histórias dele no livro. Tem histórias dele no livro. Esse também eu não posso ficar falando muito, porque é amigo meu pessoal até hoje, a gente tem amizade. Então, até eu falei no livro, eu não vou citar o nome dele, porque talvez ele leia, mas ele vai saber que é ele, né? E teve uma só, que eu não coloquei no livro, que fazia parte da época que eu tava com ele, porque eu narrei muita coisa, assim. Foi um evento que rolou, e eu narrei muito o evento. Eu falei, não, esse é melhor não, porque se eu quero atingir esse público, não tem necessidade de eu colocar, né, alguma coisa assim muito além, porque aí eu teria que colocar um público acima, e eu sei que essa turminha que me acompanha sempre ia querer ler. E se eu tivesse que decidir hoje, assim, um tema pro próximo Putz? Seria Putz o quê? Então, a minha ideia inicial eu quase pus no livro, mas a minha amiga Fabi, a Paty falou que mandou uma perguntinha, depois a gente precisa procurar. A minha amiga Fabi, ela falou pra mim, Paty, ela também vai lançar um livro, viu? Esse ano. E ela falou pra mim, Paty, não põe o nome no final do livro, porque se você mudar de ideia, você vai se queimar. Não pode fazer isso. Eu falei, tá bom, então tira o nome que eu tinha colocado. A minha ideia era colocar Putz, quarentei, porque esse ano eu faço 40. E aí, esse 40 seria a continuidade do sério que eu fiz isso. Então, a ideia era continuar a história e contar as fases depois. Ai, meu primo entrando aí também. Oi, Rô. E aí, como eu pensei em continuar, aí o resto do pessoal começou a dar dicas de fazer outras coisas e tal. Eu falei, bom, então agora vamos ponderar, vamos ver se continua, ou se muda de tema, ou se não muda. Mas a ideia inicial era o Putz, 40. Mas ele vai existir ainda, não se preocupe. Não sei se vai ser o próximo, mas ele vem. A pergunta da... Foi Patrícia? Eu não lembro. Isso, é. Ela perguntou qual atriz você escolheria para fazer o seu papel quando virar filme. O livro. Peraí, deixa eu só dar um oi para a Lenise e para a Marlene primeiro. Sabe que quando eu tava escrevendo e pensando nesse negócio do quero fazer virar filme, eu já tinha pensado em algumas opções, óbvio, porque eu sou assim, né? Já vou além. Uma das que eu pensei, mas eu acho que ela não vai poder aceitar no momento, porque ela tá muito ocupada, porque agora ela virou diretora, é a Manu Gavassi. E que agora ela é Malu, né? Ela não é mais Manu. Porque eu adoro ela, eu acho que... Mentira, ela mudou de nome? Agora é Malu alguma coisa, não vou lembrar, porque é um nome meio difícil. Porque ela tá loira, tá linda, maravilhosa. E assim, a gente tem muito a ver, sabe? Eu acho que ela, a Bruna Marquezine, essas atrizes mais despojadas, assim, dessa idade, eu acho que teriam tudo a ver. Tudo a ver mesmo. Ai, Suzete, linda! A Suzete também é escritora, vai lançar um livro esse mês também, viu, Marcela? Tem várias amigas aqui, você tá vendo, né? Só tem escritora. Então, e eu me inspirei em algumas, assim, na verdade, porque essa Isabela que eu falei pra você que ela teve, acho que o Não Se Apega Não, que virou filme, né? Até foi lançado pela Globo e tal.
E o dela, ela teve algumas atrizes que participaram, eu achei fantástico, assim, porque quando eu li o primeiro livro dela, eu me apaixonei. E na hora que eu vi que ia virar filme, aí eu entrei em pânico. Falei, agora, quando que vai passar? Porque eu quero assistir e tal. E foi muito bacana. Então eu falei, pô, dá pra fazer mais ou menos no mesmo esquema e tal. Mas a minha primeira, assim, de cara que eu pensei foi a Manu. Que eu acho que ela tem muito a ver, até pelo físico, comigo, que parece um pouco e tal. Então, foi uma das que eu quis, em primeiro lugar. Quem sabe eu chego lá, né? Ó, tô mandando um beijo pra você. Foi a Marlene, né? A Isso. Marlene. Ai, a Malu, manda um beijo pra Malu também. Suzete, esse livro tem história, esse título, viu? E como tem história por trás desse título. São muitas histórias. Você sabe que eu não parei para contar quantas histórias eu contei no livro? Falando isso agora, eu me toquei. Eu não contei quantas histórias eu contei lá. Eu sei que tem 13 capítulos, mas não são 13 capítulos de 13 histórias. Tem muita história. Nem sei quantas tem lá. Tem muita mesmo. Tem bastante. Bom, de páginas ele deu 225, né? Então dá para ter uma ideia de quanta história. E hoje, como é que... Esqueci completamente o que ia perguntar. Eu fui tentar lembrar de quantas histórias eu tinha visto, porque eu baixei o livro hoje, né? Fiquei nessa correria e baixei o livro hoje. Ainda fiquei meio perdido, que eu não sabia como é que baixava, né? Porque eu comprei e não sabia onde é que ele estava. Você, Então, graças a Deus, me ajudou. então tem bastante gente perguntando, Paty, mas eu não tenho o aparelho Kindle, né? Mas para ler o e-book não precisa do Kindle. Quem não tem um celular Android, é só baixar o aplicativo do Amazon Kindle, que ele direciona direto para lá. Ele já vai automático para a biblioteca. Assim que você compra, ele já vai. E foi por qual editora? Então, ele é um livro independente. Então, quando você faz e-book pela Amazon independente, ele não precisa de editora. Ah, Então, legal. por enquanto sou eu, mas eu estou aguardando uma editora linda, maravilhosa, que queira me ajudar no livro físico. Aí a gente vai ter uma editora estampada. E, cara, como é que... Você não estava tentando ver, mas aí atrás não tem nenhuma... Você não imprimiu nenhuma foto, não, do... Do quê? Da capa? Não, com o que Do você quê? tirou com o pessoal. Aqui não tem. Não tem. Pior que aqui não dá para mandar, né? A foto Não que você dá pra fala ver. do dia do lançamento, né? É. Não, eu não tenho nenhuma impressa. Aqui atrás são quase todos meus amigos, faltam alguns poucos, mas o mural sobe, tem mais mural para cá. E aqui, sei lá quantas mil fotos deve ter mais de 50 fotos do meu mural. E só gente especial, assim, que eu guardo no meu coração. Tanto que eu escolhi fazer o dia do lançamento com esse cenário aqui, porque eu não queria estar sozinha, eu queria estar com as pessoas que estão sempre comigo aqui. Mas não tenho. Mas no meu Facebook eu coloquei todas as fotos, os prints que a galera mandou. E esse final de semana eu vou editar o vídeo do lançamento e a gente vai postar para o pessoal poder assistir, porque foi muito bacana, teve bastante interação, pergunta, bem legal. Olha, vou Tem mandar mais alguma um outra... beijo. Tá, Para Roberta, manda ela é ver. irmã da Gi, lá da Alemanha. A Rô é de São Bernardo. Oi, Rô. Pode falar, desculpa. Tem mais gente aí. Tem a Cris, eu já mandei um beijão. Você tá aqui sim, Cris, tô te vendo. E você tem mais algum pensamento e mais alguma coisa que você vai fazer com esse livro? Que mais que eu quero inventar com esse livro? Deixa eu É. pensar. Antes de eu pensar, deixa eu mandar beijo pra Janice, ó. Ela que deu a ideia de eu fazer alguma coisa na noite de lançamento do livro, viu? Foi uma das culpadas. E ainda não sei o que eu penso com esse livro de fazer alguma coisa mais com ele. Agora, o meu próximo passo é tentar ver se eu consigo realmente alguma coisa para fazer ele impresso. Então, eu vou fazer algumas ações na internet e tal para poder ver se eu consigo alguma coisa.
Já tem algum bate-papo aí que a Ju de Campinas, que você comentou que você viu lá no Face falando do filme, que a gente conversou e tal, e de conversar com alguma galera, ver se dá para fazer alguma coisa. Então, talvez o próximo passo, por enquanto, seja esse. Porque eu pretendo, mês que vem, já começar a escrever o próximo. Aproveitar, né, que tá em casa, vamos embalar. Vou só responder a pergunta da Cris. Cris, tem mais de uma foto sua aqui, só não sei onde elas estão, mas tem bastante, pode ficar tranquila. Pode ficar à vontade. Eu não sei se é onde que tá a foto da Cris, mas tem foto nossa de quando a gente andou de 4x4 lá em Ouro Preto. Aí, pessoal dando apoio no livro impresso. Então. A Marlene, ela é mãe da Malu. É uma menininha que eu amo de paixão. Que eu conheci ela quando ela tinha 3 anos de idade e a gente se apaixonou. E hoje eu sou a melhor amiga dela e ela é o amor da minha vida. Paty, queria te agradecer, cara, por bater esse papo comigo aqui. Eu que Na verdade, agradeço. na verdade, hoje você está abrindo aqui a série de papos de quinta-feira. Que a ideia é toda quinta-feira trazer alguém aqui de áreas diversificadas para bater esse papo. Galera da música, galera, né, os escritores e a galera em geral, para diferenciar um pouco de terça-feira lá no YouTube, que a gente sempre fala sobre cervejas, né? Que é o foco da nossa agência, né? Sim. Que é o Tour Cervejeiro. E é isso. Pô, brigadão. Foi super legal. Acho que todo mundo tem que comprar o livro, porque acho que todo mundo vai se identificar com as histórias. E o mais legal é que a galera mais nova, né? A molecada, vai se sentir muito representado ali, né? Porque o sentimento é o mesmo. E a galera mais velha da nossa geração vai ficar também super ali, porque vai lembrar das coisas que fizeram, né? Eu acho que é uma troca boa. E é uma troca boa para mãe e filhos, né? Exatamente, é o que eu falo. É o que eu falo bastante no começo. Eu acho que de repente pode ajudar tanto os adolescentes como a mãe, ou o irmão, o mais velho, alguma coisa assim, a saber como lidar. E às vezes entender o que está passando por alguma demonstração ou outra, né? Então é por aí. Ó, a Jaque mandou um negócio para você, ó. Cervejas artesanais que ela adora, viu? É aquela que faz, ó, a geleia de pinga. Aí no finalzinho. Eu acho que pra mim não tá aparecendo. Tá, ela mandou agora, tá nos últimos. Deixa eu mandar um beijo pra Ari, que entrou, a Shirley também. Ai, todas minhas amigas, que gostoso. Muito bom. Muito bom, muito bom. Essa ideia é boa, sabia? Dos pais, né, da nossa geração trocar essa ideia com os filhos e mostrar, né? Tipo, pô, olha como é que era na minha época. E acho que é uma aproximação boa, principalmente em épocas de quarentena. Então, o pessoal que não comprou, compre com ou sem filho. Eu acho que vale sempre uma reflexão legal. E vale, porque é divertido também, né? Porque sim. Eu não quis fazer nada formal, não é uma leitura cansativa, exceto o meu diário, porque é meio chato, mas se quiser pular também, quando eu começo a chorar e me lamentar, ok. Mas, assim, eu acho que a parte onde eu faço as análises e tal, dá para parar para pensar e a gente falar, poxa, dá para melhorar, dá para ser diferente, dá para ajudar, às vezes, quem está precisando. E é uma leitura muito rápida, flui muito rápido. Eu tenho amigas que não têm costume de ler e já falaram para mim, Paty, em um dia eu já li 2 capítulos. Falei, nossa, mas 2 capítulos é bastante, não é pouco, né? Então tá rápido de ler. Eu comecei a ler e vi que e achei a dinâmica do livro muito legal. Porque não é aquele livro maçante, com uma história gigante, né, que você começa a ler e pessoas, eu que não tenho concentração nenhuma, quando chego no final já esqueceu do começo. Então, assim, são vários trechos e com essa... Acho que o que é mais legal é que, assim, depois que você lê a primeira historinha, que você vê no final que tem lá
o seu comentário atual em cima dessa história, dá vontade de ler mais. Sim. Porque vai acabar em 26 segundos. Ai, já? Então, nossa, apareceu aqui muito rápido. Então, queria mandar um beijo para todo mundo que assistiu a gente. Isso. Se despede da galera também. Obrigada para todo mundo. Gente, os últimos que entraram. Beijo, Má. Até a próxima. Valeu, gente. Valeu, semana que vem a gente está aqui e terça-feira